edição. Dando sequência, pessoal, em 2018, né, foi a Action Comics que completou a sua milésima edição. Dando sequência, ainda também em 2018, já chegando lá em 2019, vamos dizer assim, também uma revista, né, muito antiga, muito clássica, da DC Comics, também completou a sua milésima edição. Foi a Detective Comics, né, as siglas que deram origem, inclusive, ao nome da editora. E aqui, pessoal, nós vemos aqui a Panini, né, descaradamente privilegiando as revistas do Batman, pois a revista do Super-Homem, que vinha numa capa cartão, a Panini publicou essa revista no Brasil, né, já em 2019 aqui, publicou em capa dura, pessoal, formato diferenciado. Vou abrir aqui para vocês. Olha só, que ediçãozinha luxuosinha. E diga-se de passagem, depois dessa edição da Detective Comics, né, do Batman 80 anos, teve várias edições também. Teve do Robin, teve do Coringa, teve da Mulher Gato, várias edições especiais de aniversário também de todo o elenco do Batman. E elas não vieram nesse mesmo padrão, elas vieram no formato. Opa, obrigado. Elas vieram num formato de capa cartão mesmo, formato americano e tudo mais. De novo, se vocês quiserem, eu posso comentar essas edições especiais de aniversário de vários personagens também depois. Teve do Arqueiro Verde, teve do Lanterna Verde, teve do Aquaman, teve da Mulher Maravilha. Eu consegui achar todas essas edições. Mas essa aqui, obviamente, ela é a mais especial de todas, porque além de ter, né, comemorar aqui os 80 anos do Cruzado Encapuzado de Gotham, ela também comemora aqui a milésima edição da revista, né, da edição número da Detective Comics. E aqui, tal qual, né, o Action Comics, ela traz também aqui uma história, ou algumas histórias um pouquinho mais, né, com fôlego um pouquinho maior, um número de páginas, 6 a 8 páginas, com edições e participações especiais curtas, ou então capas, né, artes especiais, de uma galera assim que. Eu vou só começar aqui, ó. Neil Adams, Brian Michael Bendis também, Greg Capullo, Beck Clunan, Tony Daniel, Paul Dini, Warren Ellis, cara. Warren Ellis, Steve Epting, Geoff Jones, Joelle Jones, Kelly Jones, Tom King, Gillian Dongman, Alex Maliv, Álvaro Martinez Bueno, Dustin Nguyen, Daniel New, Christopher Priest, Kevin Smith, Scott Snyder, Peter Tomasi, James Tynion, quarto e muito mais. Essa edição aqui, pessoal, ela traz mais páginas do que a do Action Comics. A do Action Comics tinha 132 páginas. Essa aqui tem 176 páginas. Olha aqui, mais uma vez aqui, denúncia! A DC está favorecendo aqui o Batman em detrimento do Super-Homem, que é o primeiro super-herói de todos os tempos. Então, fica aqui. Também aqui tem informação e aqui também tem denúncia, pessoal. Acompanhe aqui. Olha só, galera. Scott Snyder no roteiro, Greg Capullo. Mais longo caso do Batman. Cara, Greg Capullo dispensa apresentações, né, pessoal? Ele, assim, fez um arco bastante complexo e polêmico. Ah, cara, essa história aqui, ela é bem interessante, né? Que é um desafio dos maiores detetives aqui. Essa história é bem legal. Ai, ai, cara, essa história é bem legal. Essa história aqui, pessoal, ela... Eu mostrei pra vocês, eu acho que eu comentei sobre ela também. Ela é uma dos que eu comentei, viu? Das edições de aniversário e tudo mais. E aqui aparece o Batman seguindo várias pistas que foram deixadas, né? E até o momento em que ele adentra no Clube dos Detetives secreto de Gotham. Então aqui é bem interessante, que tem historiadores, os detetives, tem o Detetive Chimp, tem o Homem Elástico e assim vai. Cara, vale pra caramba. O Questão, muito bacana, pessoal. Essa história é bem legal, mostrando que eles deixaram várias pistas, tudo isso pro Batman, né, poder finalmente entrar no clube deles e compartilhar com eles, né, os mais variados mistérios. Continuamos aqui, né, com uma história, obviamente aqui era desenhada pelo Jim Lee. Cara, olha aqui, cara, um apanhado. Aqui o Malone. E é pra galera que não conhece, né? A galera que não conhece aqui, pessoal, o Malone é um dos alter egos de Bruce Wayne. Bruce Wayne, de vez em quando,
se faz de maquiagem e tudo mais, né? E sai pelos becos de Gotham como o malandro, o Malone, né? O mafioso Malone, que está por dentro de todos os crimes. É assim que ele obtém, na realidade, né? Parte das informações que ele precisa para ir atrás dos criminosos de Gotham. E aqui, obviamente, né? Essa história, ela tem um apelo bem legal, pois é mostrado, inclusive, né, que o Batman, em determinado momento, ele pegou a arma que assassinou os seus pais, ele fundiu ela e fez com que ela fosse uma das, vamos dizer assim, uma das placas que faz a armadura dele, né, o uniforme dele ficar à prova de balas. Ou seja, como se o símbolo dessa arma, né, daquilo que o tornou aquilo que ele é, ajudasse a protegê-lo. Ele bota exatamente bem debaixo do símbolo, né, que geralmente funciona também como um alvo, né, para os inimigos. Então vale pra caramba essa história. Kevin Smith no roteiro e Jim Lee na arte. Kevin Smith fez algumas histórias polêmicas, inclusive tem uma delas que ainda não foi concluída e que aqui na história, lá pelas tantas, ele enfrenta um vilão criado pelo Kevin Smith, que é o Onomatopeia. Eu convido vocês a assistir um vídeo que eu fiz sobre quando o Batman enfrentou esse vilão. Tem uma história em duas partes, são duas histórias na realidade, que ele enfrenta o Onomatopeia criado pelo Kevin Smith, e o final da segunda história é pra lá de polêmico. Mas o fato é, aqui ele fez uma baita de uma história, né, que eu gostei demais aqui, a homenagem que ele fez pro Morcegoso. Aqui nós temos o Paul Dini no roteiro com a arte fofa do Dustin Nguyen. Olha aqui, cara. Batman enfrentando o Chapeleiro Louco, auxílio luxuoso do Charada, ou não. Tentando aqui. Cara, aqui é uma revista de bem, como eu falei pra vocês. Ela tem aproximadamente umas 40 páginas a mais do que a Action Comics. E olha só, pessoal, aqui temos o plano do Batman, com o roteiro do Warren Ellis e a arte de Beck Clunan, com George Belair nas cores. As cores do Belair geralmente são diferenciadas. E aqui ele está muito bem acompanhado, de passagem, né? Porque o Warren Ellis ele é diferenciado. É um artista que eu gosto muito. Eu acho que as histórias do Warren, assim, a média é sempre muito boa. Pra cima, as histórias dele são sempre muito boas. E a arte do Clunan, eu confesso que eu não conhecia, mas aqui na história está me agradando. Gostei. Aqui, cara. Arte de um roteiro. Olha, roteiro de Daniel O'Neill, Steve Epting na arte. O Steve Epting ficou muito famoso, né? Desenhando as histórias do Capitão América. Olha só, cara. Eu tava curioso para ver aqui. O Batman. Que relembrar aqui o Batman desenhado pelo Epting. A arte do Epting é uma arte que remete, sabe, aos artistas mais clássicos, sabe? Uma arte mais clean, mais limpa, não é tão achuriada. Eu gosto da arte do Epting. Casa bem com o Capitão América, por exemplo. E, surpreendentemente, aqui casou muito bem também com o Batman. Aqui, nem preciso dizer, né? Neil Adams aqui, simplesmente espetacular, como sempre, sua arte realista. Com o Christopher Priest no roteiro. Neil Adams na arte. E aqui, olha, o Neil Adams já estava aqui nessa, já tinha uma certa idade, né? E aqui tinha na arte final o Dave Stewart. Ou melhor, ele fez a arte. O Neil Adams ele não suporta, ele não gosta muito que a arte finalize os desenhos dele. Então ele mesmo geralmente faz a arte e a sua os desenhos e a arte final. E aqui as cores ficaram com o Dave Stewart. James Stewart simplesmente dispensa apresentações, né? Só, cara, os ângulos cinematográficos, a composição de página de um grande mestre, né, pessoal? Espetacular. Que arte. Linda, 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 linda. E aqui, Brian Michael Bendis botando as suas mãos aqui no Batman com Alex Maleev. Diga-se de passagem, Brian Michael Bendis com Alex Maleev ficaram muito famosos também fazendo vários runs aí do Demolidor. E, claro, né, aquilo que funciona no Demolidor, com aquele aspecto todo gótico, as cores escuras, abusando aí, né, das tonalidades de escuro e tudo mais, vão casar como uma luva, né, no Batman também. Arte do Maleev dispensa apresentações, né, pessoal? Que história espetacular. E aqui mostrando, né, um Bruce Wayne já mais velho, né? Que interessante, cara. Que legal. Aqui, Kelly Jones, né? Kelly Jones sempre com a sua arte extremamente estilizada, fora do padrão. E é interessante, né? As cores,
A Michelle Madison aqui, ela tá sendo extremamente fiel aqui, né, à época dos anos 90, né, nos anos 90, 2000, aqui, quando o Kelly Jones fazia as capas, principalmente da fase da Queda do Morcego, cores bem fortes, né, que não tem tons e sobretons aqui, aqui é cor chapada, abusando de laranja, tons neons, né, um laranja bem vivo, verde, neon, é pra caramba. Essa história tá espetacular, né, pessoal? James Tynion no roteiro, Álvaro Martínez nos desenhos. Olha que arte do Álvaro Martínez, eu não conhecia. Muito boa também. Olha aqui ele fazendo o Robin fazer o juramento. Vale a lembrança, tá, pessoal? A DC já tá publicando, inclusive, em formato de encadernado, a saga Ano 1 do Batman e Robin. Cara, eu tô doido pra pôr as mãos. A Panini ainda não trouxe pro Brasil. Mas, pessoal, nem preciso dizer, né? Aqui é edição do Batman. E é essa arte. Peraí, que aqui vale a pena. Tony Daniel com o Joel Jones. É, muito boa. Deixa dos dois aqui. E essa aqui, olha, arte pra pôster, né, pessoal? Olha, esposando aqui a Bat-família. Galera que fala que o Batman é um eremita, só sabe trabalhar sozinho. Ô, potoca velha. Não poderiam estar mais errados. Olha aqui. Cara, isso aqui tá simplesmente muito bom. Pô, eu estranhei aqui, olha, o Jason Fabok, ele era também um grande desenhista também da DC e fez muita coisa pro Batman. Tava sentindo falta de alguma história ou alguma coisa feita por ele. Aqui tem, fez uma arte de capa. Olha, uma arte de capa dupla, de folha dupla aqui. Capa dupla. Doug Monkey, a sua arte. Cara, olha só, cara. Espetacular, hein? Doug Monkey, se vocês acompanharem o Doug Monkey, eu recomendo que vocês acompanhem o perfil do Doug Monkey nas redes sociais, especial o Instagram. Ele tá brincando agora com uma animação das suas próprias artes e tudo, e geralmente ele faz umas paródias interessantes, né, do Batman na academia, aí o Batman disputando os equipamentos de academia com o Bane, é bem engraçado. É bem legal ver essa faceta do Doug Monkey aí, ele querendo já eu queria saber, me digam aí, né, quem estiver vendo aqui, se ele tem algum tipo de trabalho já nessa área de animação, ou ele só está brincando mesmo e fazendo aquilo ali para as redes sociais dele. Uma coisa que também ficou também aqui, pessoal, é que também tinha aqui a história do Cavaleiro de Gotham, né? Que era um novo vilão, um novo herói que estava sendo lançado nessa época também aqui. Qualquer semelhança com Batman não é mera coincidência, obviamente. Olha, Roberto Venditti, arte Stephen Segovia. Cara, vale pra caramba isso aqui. Pessoal, uma arte diferenciadíssima, uma edição de novo, né? Aqui mostrando aqui o Anarquia, que é o Tony Daniel também, né? Scott McDaniel. Sabia, é Scott McDaniel. Sempre confundo Tony Daniel com o Scott McDaniel. O Scott McDaniel, por sinal, que fez a história do Bruce Wayne fugitivo e Batman assassino. Eu gosto da arte do McDaniel, viu? Gostei, apesar de eu ter minhas diferenças aí com essas duas sagas que eu mencionei, você não podia trazê-la aqui para vocês. Eu comprei, eu tenho elas, a versão quando elas foram publicadas em coletâneas ainda pela Panini, antes da era do capadorismo, sem vergonha. Formato bem simples, mas serviu para compilar bem as edições. E aqui, pessoal, tem a republicação, né, da Detective Comics número 27, foi publicada em 1939, um ano depois da edição, né, da Action Comics número 1. E aqui são as capas alternativas. Olha só, cara. Tim Steranko, Frank Miller, Tim Sale, Greg Capullo, arte do Jock, Neil Adams fez duas. Jay Anacleto com sua arte pintada, estilizada, eu gosto também. Carrie Andrews, né, que tentou fazer a sua versão de Cavaleiro das Trevas para o Homem-Aranha, versão da Shopee, diga-se de passagem. Libermejo, cara, Libermejo é muito bom. Brian Boland, cara, só Clayton Crane com sua arte também pintada. Tony Daniel, Gabriel Delotto, todos os caras conhecidíssimos aqui por usar também muito, abusar e abusar do pincel na arte. Ricardo Federici, Patrick Gleason, usei essa arte inclusive numa thumb, a thumb da Bat-família. Cara, vale pra caramba, pessoal, essa edição. Edição essa, pessoal, que com certeza, né, os fãs e veteranos do Morcego tem que ter.
Pelo amor de Deus. Isso aqui é Batman, edição especial de 80 anos do, né, do morcegoso. Vale e vale para um caramba. Voltando aqui, pessoal, nós vamos agora para as polêmicas. Por quê, pessoal?